O Milharal. Olá, me chamo Pablo, moro em Goiás. O relato que vou contar talvez não seja tão aterrorizante assim, mas na época, e para criança como éramos, foi muito amedrontador. Eu e toda a minha família viajamos para uma cidadezinha a 70 quilômetros de Goiânia para visitar minha avó. Estávamos eu, a minha prima, meu irmão e um amigo meu. Gostávamos bastante de brincar. Perto da casa da minha avó tem uma casa de uma senhora onde gostávamos muito de ir, pois ela era muito simpática. Conversamos um pouco, logo depois fomos brincar no quintal dela, e lá no fundo tinha um milharal. Já eram umas 19, 19h30, já estava bem escuro, mas como era perto e não tinha tanto perigo, ficávamos até mais tarde brincando. Quando olhamos o milharal, pensamos em explorar. Ele era extenso e grande em altura, ou talvez nós que éramos pequenos, sei lá. Logo que chegamos em frente ao milharal, sentimos algo ruim. Olhamos um para o outro e quando olhamos para frente, tinha um ser grande no meio do milharal. Ele tinha os olhos grandes e vermelhos. Nessa hora, eu paralisei. Meu irmão e minha prima correram. Meu amigo começou a jogar pedra, madeira, tudo que via pela frente, e gritava para eu também jogar, mas eu estava parado. Foi quando ele me puxou e começamos a correr, e aquela coisa ficou lá, parada. Até hoje não sabemos o que era. Contamos essa história e todos acharam que era coisa da nossa imaginação, mas sabemos o que vimos e deu muito medo. Relato enviado no e-mail pelo Pablo de Goiás. Aparição no subsolo. Eu trabalho em uma usina siderúrgica e na minha área existe um local no subsolo onde fazemos a regulagem de válvulas de gás. Essa usina tem mais de 70 anos de existência e nesse subsolo já ocorreram muitas mortes por conta da periculosidade do local. Já tive algumas experiências sobrenaturais lá, como vultos e vozes, fora as histórias que outros funcionários contam. Certa vez eu estava no horário das 23 às 7 e por volta das 2h55 da manhã tivemos que fazer uma regulagem de rotina. Fizemos todos os procedimentos de segurança para acesso normalmente. Meu companheiro de equipe foi na ferramentaria, que tem nesse subsolo, e eu fiquei sozinho aguardando ele voltar. Eu estava encostado em uma das colunas de sustentação quando senti um calafrio e a espinha gelando, e aquela sensação de que tinha alguém atrás de mim. Quando me virei para verificar se o que eu estava sentindo era real, me deparei com um homem andando no teto do subsolo. Ele estava com todos os equipamentos de segurança necessários, porém, dava para perceber que aqueles equipamentos eram bem antigos e precários. Pisquei fortemente os olhos, pois eu não podia coçá-los devido aos óculos de proteção. Eu queria ver se aquilo que eu via era real ou coisa da minha cabeça. E para minha infelicidade, o homem ainda estava lá, andando em minha direção. Eu não pensei duas vezes e fui correndo direto para a ferramentaria, encontrar meu companheiro de equipe e contar o que havia ocorrido. Contei e, obviamente, ele não acreditou. Então fizemos o caminho de volta e, para nossa surpresa, no local onde eu tinha visto o homem, havia pegadas de botas no teto. Meu companheiro de equipe ficou em choque, paralisado, e me disse que sentiu o mesmo calafrio. Fizemos o que tinha que fazer e depois fomos embora. Diversas vezes eu já vi vultos naquele local e acredito que se trata de espíritos dos trabalhadores que faleceram lá há muito tempo, mas nunca saberei o que aconteceu com aquele homem e como foi a morte dele lá embaixo. Recebi esse relato no e-mail, foi enviado pelo Andres. A menina no poço. Cresci em uma família sem religião, mas quando eu digo sem religião, não significa dizer sem fé ou sem conhecimento religioso. Aí, quando adulta, fui evangélica. Fui católica, daquelas que ajudam nas cerimônias, mas me encontrei mesmo foi no espiritismo kardecista. E vou explicar o porquê. O primeiro relato que me recordo de ter vivido é pequeno e simples, mas para uma criança de 5 anos foi intenso a tal ponto que eu nunca me esqueci.
Como eu disse, eu tinha 5 anos de idade e morava no Jardim América, em Goiânia. Minha mãe tinha uma amiga que morava próximo da nossa casa. Essa amiga tinha 2 filhos, um menino especial e uma menina. Acredito que ela tinha uns 2 anos a mais que eu. Certo dia fomos à casa dessa amiga da minha mãe. Elas moravam em um barracão de 3 cômodos, tipo meia-água. Na outra água do telhado era uma varanda e no fundo do lote havia um poço aberto, sem boca e sem tampa. Pois bem, chegamos, a minha mãe ela trazia produtos do Paraguai para vender. Ela entrou com a sua amiga para a sala e me pediu para esperar, lá do lado de fora. E eu fiquei na varanda com a filha da amiga. Ela estava demorando bastante. Entrei, procurei e eu não a encontrava. Então resolvi voltar para a varanda. Quando saí, olhei para a entrada do lote e vi uma menina linda, quase transparente, bem em cima do poço. Detalhe, o poço não tinha tampa. Como ela poderia estar naquele lugar e me olhando? Voltei correndo. Quando entrei, dei de cara com a minha amiguinha. Eu estava quase desmaiando. Mostrei para ela e ela não via nada. Minha mãe veio e me acalmou, até porque a menina havia desaparecido. Recebi esse relato no e-mail, foi enviado pela Daniele de Aparecida de Goiânia, Goiás.